Olha só, tem uma pergunta que eu acho que é legal a gente definir. A gente foi falando e a gente não abordou muito essa questão, mas é legal às vezes a gente definir para o pessoal também, tá? Claro. Aqui, ó, essa pergunta do irmão Lucas, né? Alguém na live define o que é pessoa, defina pessoa e distingua do que é substância, tá? Então, quem gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Qual é a diferença entre o conceito de pessoa e a substância? Já que quando a gente fala do Concílio de Nicéia, uma das coisas que ficou bem clara ali no credo foi justamente isso, né? Esse conceito, essa diferença, né? Então, quem gostaria de falar sobre isso? Quer falar, irmão Johnny? Que são questões distintas, né? A substância está muito relacionada, por exemplo, àquilo que permanece, daquilo que é feito, de certa forma, que está identificado como fundamento. Então, quando você fala que Jesus é da mesma substância, né, homoousios, você está dizendo que ele é da mesma substância de quem Deus é. Ou seja, tudo aquilo que permanece, tudo aquilo que Deus é, está no Filho de alguma forma, assim como está no Espírito. Então, você vai ter esse vínculo direto. Ou seja, todos têm a sua natureza na divindade, né? Por isso que Jesus não pode ser um ser criado, né? Ele pode ser gerado, mas criado não. Porque, primeiro, existe uma questão que fizeram até a pergunta: por que ele é chamado primogênito de toda a criação? Isso, na verdade, é uma. Vou usar um pouco o quadro aqui, deixa eu só mostrar um negócio que é interessante. Acho que dá até botar a tela maior aqui pra ele, né? Não sei como é que faz. Assim, isso. Aí fica mais fácil de ver. Eu vou ter o termo Bereshit aqui, né? Esse meu resto está meio feinho, né? Ó, melhorzinho agora. Quando você pega Bereshit, que é no princípio, Gênesis 1, né? Você tem esse termo. Existe um debate até hoje, primeiro, por que não se começou com o Aleph, né? Porque Aleph é a letra que fala de Deus. É a letra 1, né? É o nome de Elohim, é o nome de Adonai, é o nome de El, né? El Shaddai. Então está sempre relacionado a Deus. E por que Deus não começou com o Aleph, começou com o Beit? Bem, ele começa com o Beit por quê? Primeiro, que é uma característica do nosso universo, por isso que ele é a segunda letra, né? É a letra 2. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, que esse universo que é criado, ele é caracterizado por uma dicotomia. Por que dicotomia? Porque é um universo de escolhas, né? Ou seja, antes de Deus criar o universo, o que existia? A gente costuma dizer, não, antes de Deus criar o universo não existia nada. Deus criou o universo do nada. A verdade é que antes do universo existir, Deus existia, né? Esse é um conceito importante. Deus sempre existiu, inclusive fora do tempo e fora do universo. E com ele só existia a Trindade, ou seja, só existia ele e as suas substâncias. Por quê? Não tem anjo lá na eternidade. Por que não pode ter anjo fora da criação? Porque pelo seguinte, se você colocar, né, digamos que o universo seja isso aqui, ok? E tudo que está fora é existência. Deus é infinito, o universo é finito, tanto que é finito que Deus mesmo diz que ele mede o universo com a palma da sua mão. Claro que não simbolicamente como se fosse uma palma, né? Deus na sua existência não tem forma, porque ele é infinito em formas, em tamanho e sabedoria, suas qualidades são únicas. Deus é um ser único. E por que você não pode colocar um anjo aqui nesse local de existência de Deus? Porque esse local de existência é caracterizado justamente pelo seguinte, que Deus nunca veio a existir, Deus sempre existiu. Isso é fundamental você entender. Deus não tem a sua existência dependendo de nada. Não, Deus um dia acordou e disse, eu sou Deus. Não, gente. Deus sempre existiu. Se eu pegar qualquer ser, seja anjo, arcanjo, querubim, o que for, e eu colocar nesse ponto onde Deus existe, né, que é o plano de existência pleno, esse ser também não teria início e fim. Só que anjos são seres criados, arcanjos, querubins são todos seres criados. Então não podem estar aqui. Aqui é um local que somente Deus existe. Por isso que quando ele decide criar, né, e ele vai criar esse universo, ele vai aplicar. Por que ele começa pelo filho? Inclusive, né, a manifestação do filho está aqui, né, no Bereshit. Aqui tem o bar, né? E bar significa filho. Não só no aramaico, como você vai ver no hebraico. Se você duvida,
Leia Salmo 2. Salmo 2, em hebraico, usa bar como filho. Beijai o filho, para que não se irrite. Provérbios 31 fala do filho, 3 vezes usando bar também. Então, por que Deus começa com o filho? Por isso que, quando Paulo, em Colossenses, vai falar que ele é o primogênito da criação, Paulo está olhando o Bereshit, né? No princípio. Por que Deus cria a partir do filho? Por causa de Romanos 11:16. Se as primícias são santas, toda massa o é. Deus está criando um universo. Como é que você santifica algo que está sendo criado? Com primícias santas. Então Deus está fazendo o quê? Fazendo tudo por meio do Filho. Porque como o Filho é santo, tudo que vai ser criado, santificado vai ficar. Por que depois ele é chamado primogênito dos mortos? Porque 2 Coríntios 5:17 fala que em Cristo somos o quê? Nova criação. Nova criação. Ou nova criatura, né? Mas abrange de forma macro, criação como um todo. É como se Jesus, na sua obra de morte e ressurreição, fizesse novamente a criação, simbolicamente falando, né? Ou seja, por isso que, novamente, se ele está recriando tudo, todas as coisas estão feitas novas nele, naturalmente, como é que você santifica? Pelo mesmo princípio. Começa pelo Filho. Por isso que o Filho também é primogênito entre os mortos. Porque Romanos 11:16, se as primícias são santas, toda a massa o é. Então, só para deixar claro que isso é fundamental a gente entender, essa questão da Trindade no seu aspecto antes da criação. Por quê? Porque a gente já discutiu, ou vai discutir, já foi falado aqui, né, sobre essa questão quando ele vai criar o homem, façamos, né, usa plural, façamos. E o pessoal tenta colocar, não, ele está falando ali com a sua corte celeste, né, está falando com os anjos, né, quando ele fala façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas, gente, Deus é um ser classe única. Ele é um ser supremo. Hebreus 6, por exemplo, ele deixa claro o seguinte, que Deus jurou para Abraão, jurou por si mesmo, porque não tinha ninguém maior por jurar. Ou seja, Deus sabe, né, que ele é o ser supremo. Ou seja, não tem ninguém comparado a ele. Ele é único. Então, se você disser que são os anjos que estão ali junto com ele, que Deus consultou os anjos, por exemplo, é a mesma coisa que eu dissesse assim, eu vou consultar agora aqui os micróbios, vírus e bactérias e vamos criar um novo ser, a nossa imagem e semelhança. É algo tão distópico, porque Deus é inclassificável. Ele está totalmente acima de todo e qualquer ser que possa existir. Então, como é que Deus vai dizer assim, olha, é tão ridículo quando eu disser bactérias, vírus e germes, vamos fazer um ser à nossa imagem e semelhança. Gente, não dá para classificar. Deus não pode estar falando com a sua corte celeste. Deus está falando consigo próprio, nas suas da sua substância, né? Em 3 pessoas, como coloca o Jota nesse sentido. Até porque, por exemplo, força, como muitos colocam, o Espírito Santo tem uma força. Eu tenho força elétrica aqui, mas eu nunca vi ela triste. Você já viu a força elétrica triste? A energia elétrica ficar triste? Você que pode ficar triste e botar a mão nela com fio desencapado, você vai ficar bem triste. Mas eu nunca vi a energia elétrica estar muito triste hoje. Nossa, energia, como você está triste hoje, né? Só, em vez de 220, foi só 210. Sabe, gente, não, chega a ser ridículo. Mas o texto bíblico, eu não sei se eu posso compartilhar aqui. Tá aí, né? Ótimo, Eu tá aparecendo. estou colocando Isaías 63:10, que é o texto famoso, que diz assim, ó, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Deixa eu tirar aqui tem o termo no hebraico, né? Yesebo. Eu vou tirar o interlinear aqui, né? Que diz assim, pelo que se lhes tornou, ou seja, o próprio Espírito se tornou inimigo e ele mesmo, ou seja, o próprio Espírito, pelejou contra eles. Está falando do povo no Egito, etc. Se você pegar esse verbo aqui, né, relacionado a contristar, entristecer, você vai ver aqui as várias traduções para ele. E todos eles estão relacionados a indignar, pesar, luto. Você já viu a força elétrica sentir luto? Já sentiu a força elétrica sentir indignação? Quem que fica indignado? Uma força fica indignada? Não tem, gente. Isso está relacionado a alguém que tem vontade, que tem, né, sentimentos. Mas Deus não tem sentimentos. Como não tem?
Todos os sentimentos têm fundamento nele, todos os bons, né, os nobres sentimentos têm fundamentos nele. O amor, Deus é amor, Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. Deus não tem bondade, Deus é a própria bondade, né? Então, todas essas qualidades relacionadas caracterizam, né, que o Espírito Santo realmente ficou entristecido e realmente pelejou contra eles, e muitas vezes o Espírito não só peleja, como ele executa a ira, a ira divina, né? A justiça divina. É só ver o dedo de Deus se manifestando no juízo lá do Egito, né? As 10 pragas, em que os próprios magos do faraó dizem, olha, isso aqui é dedo de Deus, e dedo de Deus é o Espírito Santo, é só ver Mateus, né? Agora tem uma coisa interessante que eu quero terminar, mostrando que o próprio Deus reconhece que tanto o Filho quanto o Espírito são iguais a ele. Nem maior, nem menor. Iguais. Ele vai usar um texto para isso. Deixa eu compartilhar de novo a minha Bíblia. Deixa eu pegar o texto de Hebreus 6 aqui primeiro, né, em que Deus faz um juramento em relação a si próprio, né? Então, Hebreus 6,13, ó. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior a por quem jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus está reconhecendo o quê? Que ele é o ser supremo, que não existe ninguém superior a ele. Muito bem. Quando você vai para Isaías 62:8, você vai ver Deus jurando de novo. Jurou o Senhor. Só que agora ele faz juramento por dois seres que não são ele necessariamente. Diz assim, ó, jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Ele jura por dois termos. Só que se você for pesquisar quem é o braço do Senhor, você vai descobrir, Isaías 53. Isaías 53, a quem foi revelado o braço do Senhor? E se você juntar com o Novo Testamento, você vai descobrir que o braço do Senhor é Cristo. Ele é o braço do Senhor que foi revelado para o mundo. Então é como se aqui Jesus, como se aqui o Pai estivesse dizendo, jurou o Senhor pela sua mão direita, que é o Espírito também, tem vários textos falando sobre a questão do Espírito aqui, e pelo seu braço poderoso. Então, é Deus jurando pelo Espírito e pelo Filho, por Jesus. Ou seja, lembra que Deus jura por si mesmo, porque não tem ninguém superior por quem jurar, e aqui ele está jurando tanto pelo Espírito, né, que é a figura da mão direita, como também pelo braço poderoso, que é a figura de Cristo. Ou seja, o que Deus está falando? Deus está falando que tanto o Espírito quanto o Filho são exatamente como ele. É isso que ele está dizendo. Amém. E também tem a questão do dedo, né? Porque o dedo faz parte da mão, quando fala do dedo de Deus. Por isso que é do Espírito, está relacionado ao Espírito também. Só para realçar aqui, essa questão que o pastor Dionei colocou, tem alguns textos aqui que eu até queria compartilhar com o irmão. Pode ser até o irmão Israel que está com a tela aí já, se puder compartilhar aí o Isaías 53. Deixa eu botar aqui, peraí. É que a gente já vê que isso já é dito lá na lei e nos profetas, né? Isaías 53, a gente sabe que é um texto que fala do Messias, né? Então, o texto vai dizer assim, Isaías 53, 1, ó, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, ele está falando aqui do braço do Senhor, um braço a ser revelado, né? Porque foi subindo como um renovo, e essa palavra renovo também é usado em outros textos para falar do Senhor Jesus, né? Ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Aí vai discorrer o texto ali sobre o Senhor Jesus, né? Agora, um outro, eu vou pegar aqui mais um texto aqui da Torá também. Depois eu vou citar um profeta e depois o apóstolo, para a gente ver o entendimento ao longo aí, né? Então, o texto lá em Êxodo. Então, em Êxodo 31, 18, é quando está sendo escrito lá os 10 mandamentos, né? De tábuas de pedra ali, ó. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, ó, escrita pelo dedo de Deus, né? Então, aqui quem está escrevendo é o dedo de Deus, né? Esse termo é importante, porque quando fala de braço do Senhor, a mão do Senhor, né, e o dedo faz parte da mão, está falando ali do braço como o Filho e da mão como o Espírito Santo. O dedo fazendo parte da mão, o Espírito Santo, né, que está escrevendo. Agora a gente vai lá em Jeremias, capítulo 31,
A partir do 31 mesmo, a gente já vai ver que está sendo falado ali para o profeta Jeremias sobre a nova aliança, né? Que é a aliança no sangue de Cristo, né? Claro. Aí no versículo 33, ele vai dizer assim, ó: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí olha o que ele diz aqui em seguida: na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração as escreverei. Então a gente está vendo aí, primeiro tem lá, né, a gente vai ver nas sombras, sendo falado daquelas leis parando em tábuas de pedra, a qual facilmente foram quebradas ali, aquela questão da adoração do bezerro de ouro, né? Mas aqui ele está dizendo que nessa nova aliança, ó, ele vai estar escrevendo em um outro local, que é no coração. Ó. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora, se a gente vai lá para 2 aos Coríntios, capítulo 3, então, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, ó, sobre nós. Ó. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, o ministério dos apóstolos, né? Eles que estão levando a palavra do Senhor ali, como ele disse, o ID, né? Olha o que ele diz em seguida. Ó, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Olha aqui agora ele revelando aqui, ó. O que está escrevendo no nosso coração? O Espírito Santo. E você vê que lá no Êxodo, o que estava escrevendo nas tábuas de pedra ali? O Espírito Santo. Só que as leis do Senhor tinham sido paradas ali no coração duro, né? Um povo de duro coração. Mas agora a gente vê que está sendo escrita não no coração de pedra, mas no coração de carne. E isso é citado também outras vezes nos profetas. Né? Só esse acréscimo eu gostaria de dar. Tem até um texto interessante que eu quero mostrar aqui para os irmãos. Olha que interessante o que Jesus ele vai chamar o Espírito, né? Olha que interessante. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. E porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então veja, Cristo, que era o braço, ele expulsava pela mão, pelo dedo. Interessante, né?